Uniclac. Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai falar aí a respeito da importância do grupo dos BRICS, aquela sigla lá para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South African em inglês. Primeiro pessoal, a gente precisa entender a relevância do tema. Isso porque nós temos aí o presidente brasileiro Michel Temer, né, que foi agora recentemente à China para a cúpula dos BRICS, discutir aí uma série de acordos, né, políticos, econômicos, comerciais entre, né, os grupos dos BRICS e ao mesmo tempo fortalecer o papel do novo Banco de Desenvolvimento criado pelo grupo. Então vamos lá, vamos tentar entender a gênese dessa questão. Primeiro, pessoal, que nós temos aí um economista britânico chamado Jim O'Neill, que há 16 anos atrás trabalhava para Goldman Sachs, né, que é um banco de investimento norte-americano, e ele fez um estudo para a Goldman Sachs sobre o conjunto de países que, no entendimento dele, tinham um alto potencial de desenvolvimento socioeconômico ao longo do século XXI. E ele chegou a um grupo de países, da qual ele deu o nome de uma sigla chamada de BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Mais tarde, fora inclusa a África do Sul, South Africa, nesse acrônimo, né, para tentar tipificar os países com potencial de crescimento. No entanto, observe que num primeiro momento, o grupo dos BRICS é apenas uma sigla, ele não é um grupo. No momento em que a sigla é criada e que esses países passam a ter maior protagonismo, né, econômico, comercial, político, né, no mundo contemporâneo, é que esse grupo percebe a potencialidade e a possibilidade de criar um grupo para que, de fato, passe a ter políticas, né, econômicas, comerciais, financeiras, de financiamento, né, em comuns. E, a partir daí, aquilo que era um estudo, aquilo que era uma sigla, vira um grupo. O grupo dos BRICS, no entanto, pessoal, é um grupo muito heterogêneo entre si. Veja comigo, né? Boa parte das pessoas pensa que esse grupo tem uma unidade. Na verdade, não tem. É um grupo extremamente heterogêneo. E por que ele é heterogêneo? Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, com todas as dificuldades, é uma democracia. Diria eu até uma democracia consolidada que agora passa por um momento de amadurecimento, né, sob o ponto de vista democrático. Não mais de uma democracia meramente representativa, mas o seio da sociedade quer uma democracia mais participativa. O Brasil é um país industrializado. E essa industrialização é diversificada, mas ainda não conseguimos, né, um grau de independência e autonomia no tipo de indústria típico da terceira revolução industrial, que é o caso da nanotecnologia, da biotecnologia, robótica, informática, nuclear, espacial, né, e por aí vai. Nós temos uma população considerada grande, uma grande população absoluta, somos mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem uma dimensão continental, é um dos países de maior extensão territorial do mundo e, portanto, os desafios também são multiplicados pelo tamanho da população e pelo tamanho do território. Somos ricos em recursos naturais dos mais variados. Temos uma condição climática muito favorável, essencialmente o Brasil é um país de clima equatorial e tropical. O Brasil, portanto, tem uma potencialidade de recursos naturais de maneira muito significativa. Por um outro lado, temos alguns graves problemas, né?
temos lá, né, ainda uma deficiência muito profunda no nosso sistema educacional e na geração de ciência e tecnologia. Temos uma infraestrutura básica e produtiva ainda, né, gravemente afetada pelos parcos investimentos que o Brasil faz há décadas. Temos problemas graves no que diz respeito à representação política, com casos concretos de corrupção e por aí vai. Mas, se nós nos encaminharmos para a Rússia, observe como o cenário muda. A Rússia também é um país de dimensão, né, continental, tem um clima essencialmente temperado ou polar, tem uma grande população, tem, né, uma diversidade de recursos naturais também grande, mas é um país que nos últimos anos vive uma proto-ditadura. Nós vamos observar que Vladimir Putin exerceu, né, por 2 vezes o mandato de presidente, portanto 8 anos. Na sequência, assumiu um mandato como primeiro-ministro, ficou 12. Agora foi eleito para presidente novamente, numa eleição que foi acusado de fraude e vai ficar mais 6 anos. Então, ele no total, né, ele pode chegar a 18 anos, cumprindo o seu mandato completo, e ele pode se candidatar novamente à reeleição, portanto, podendo chegar a 24 anos no poder. Isso caracteriza uma protoditadura. Não há uma liberdade de imprensa, né, estrito sensu, dentro da Rússia. Ele faz uma forte perseguição a todos aqueles que são contrários ao seu governo, inclusive os partidos de oposição. Teme-se que a prática do assassinato de opositores seja uma prática relativamente comum, né, dentro do governo russo. Efetivamente é um governo que nos últimos anos baseou a economia do país na extração de hidrocarboneto fóssil, basicamente, né, petróleo, gás natural e carvão, e portanto sofreu muito com a perda, né, de preço nas commodities desses produtos ao longo da crise econômica mundial que dura até hoje. Quando nós vamos para a Índia, o cenário muda novamente. A Índia é um país superpopuloso, tem mais de 1 bilhão de habitantes, é um país em que a maioria absoluta da população está na pobreza, na extrema pobreza ou na miséria. Ainda vive um problema grave de discriminação étnica contra os Dalits, né? É um país em que 5% da população trabalha no setor de alta tecnologia, mostrando aí os paradoxos, né, contraditórios da economia indiana. Nos últimos anos, a Índia tem crescido sem conseguir, no entanto, reduzir sensivelmente a desigualdade socioeconômica. Ainda não pode ser considerada em larga escala um país industrializado. A maioria da população ainda habita o campo, embora a Índia seja a segunda maior produtora de software do mundo. Do outro lado, eu tenho a China, que é considerada a pérola, né, do grupo, né? Um país que teve um rápido crescimento de 1978 até 2008. Portanto, nós estamos falando lá, né, de 30 anos de crescimento econômico acelerado, que transformou a China na segunda maior potência econômica mundial. A China é um país de dimensão continental, também é um país superpopuloso, com 1,4 bilhão de habitantes, que baseou-se numa industrialização com produtos de baixo valor agregado, que a gente chama comumente de Xing-Ling, mas que agora começa a fazer uma virada. A China tem feito fortíssimos investimentos, né, em ciência, tecnologia, inovação e educação. A China começa a sair de um país produtor de itens com baixo valor agregado para produtos com maior valor agregado na sua industrialização. Há um risco na China de sobreinvestimento, porque a taxa de investimento na China hoje é de 40% do PIB. Então, muitos analistas dizem que estão se criando bolhas de investimento na China. O governo chinês não parece muito preocupado com essa questão.
Xi Jinping, que é o atual dirigente chinês, já disse que a economia chinesa vai passar por uma transição e que, portanto, há uma desaceleração econômica dentro do país em curso para preparar a China para um outro momento, produtora de itens com maior valor agregado. Finalmente, você pega a África do Sul, que é a maior produtora de diamantes do mundo. É um país que tem grandes riquezas naturais, mas que ainda sofre fortemente os resquícios do apartheid, do regime de segregação racial que dominou o país até 1994. Né? Embora 60% da população seja negra, a distribuição de renda ainda acontece prioritariamente para a camada branca da população, primeiro a de origem holandesa, que são os Boers, e depois para os britânicos, que dominaram a África do Sul até a primeira metade quase do século XX. Portanto, é um grupo extremamente heterogêneo, que terá sempre muita dificuldade em coordenar políticas, né, comuns em outras áreas que não sejam a área econômica, comercial e financeira. Sob o ponto de vista político e militar, os interesses são muito diversos entre o grupo e a possibilidade de que haja uma convergência de visão, pelo menos nesse momento, é muito pequena. No entanto, o grupo dos BRICS reúne um potencial gigantesco sob o ponto de vista econômico para coordenar as suas políticas nos próximos anos. E um dos maiores, né, coordenações dos últimos anos foi a criação do novo banco de investimento. Então vamos explicar isso aqui, né? Há algum tempo atrás, o grupo dos BRICS criou o novo banco de desenvolvimento. Esse novo banco de desenvolvimento é uma tentativa muito clara de criar uma alternativa, né, ao Banco Mundial para o fornecimento de crédito para projetos de infraestrutura, inovação, ciência, tecnologia e outras, primeiro, entre os países membros e depois para outros países, né, em desenvolvimento que possam aderir ou possam ter relações privilegiadas econômicas com o grupo do BRIC. O novo Banco de Desenvolvimento teve um aporte inicial de capital de 100 bilhões de dólares, das quais a China entrou com 40 bilhões, o governo brasileiro com 20 e os demais países aí, a Rússia com os outros 20 e aí dividido entre a África do Sul e a Índia com 10 bilhões. A gente pode perceber que esse novo banco de desenvolvimento, ele é um contraponto ao poder americano e europeu, representado, né, pelo BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido simplesmente como Banco Mundial, e é um contraponto, em certa medida, ao Fundo Monetário Internacional, porque historicamente o Fundo Monetário Internacional está sob o comando, né, da Europa, e o BIRD sob comando dos Estados Unidos. Quando o grupo dos BRICS cria um novo banco de desenvolvimento, cuja sede está em Xangai, na China, na realidade eu estou fazendo um contraponto à ordem econômica que foi implementada, né, pelos aliados após a Segunda Guerra Mundial, na famosa conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos, quando então se adota o padrão ouro-dólar como referência no mundo, se cria lá, né, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e o antigo GATT, que era o que era lá o Acordo Internacional de Tarifa Alfandegária, que mais tarde vai dar origem à Organização Mundial do Comércio. Então, o novo Banco de Desenvolvimento é um contraponto ao poder americano e europeu representado pelo Banco Mundial e pelo FMI. E pode ser efetivamente uma alternativa muito interessante de financiamento, repito,
da inovação, da ciência, da tecnologia e da infraestrutura, primeiro para o grupo dos BRICS e depois para outros países que mantenham relações privilegiadas com o grupo, dentre eles países, por exemplo, como a Coreia do Sul, ou como o México, como a Malásia, como a Argentina, né? Enfim, países que possam, de maneira complementar, ajudar no fortalecimento do grupo e, por um outro lado, o grupo financiar atividades econômicas nesses países com relações privilegiadas. Portanto, óbvio que o grupo dos BRICS é um grupo heterogêneo que dificilmente coordenará políticas, né, sob o ponto de vista da política internacional e política militar em comum, porque os interesses são muito diversos, mas há uma convergência de interesses sob o ponto de vista econômico, comercial, financeiro, que pode efetivamente dar aí algumas alternativas de hegemonia, de comando no espectro global. Claro que os dois patinhos feios desse grupo nos últimos anos têm sido o Brasil e tem sido a Rússia, né? Pelo baixo crescimento econômico, por um quadro inflacionário muitas vezes renitente, por uma taxa de juros básica da economia muito elevada, por uma infraestrutura que não avança na velocidade que deveria, pela ciência, tecnologia e educação ainda, né, com baixo nível de qualificação, com um crescimento econômico considerado muito baixo. E a grande estrela, sem dúvida alguma, é a China, seguida de perto pela Índia. Então a gente precisa ter, né, uma noção muito clara a respeito do grupo dos BRICS e o que o presidente Temer foi fazer lá. O presidente Temer está desesperadamente buscando alternativas de crescimento de curto, médio prazo para o Brasil. E os chineses acham que as ações das empresas brasileiras estão baratas, que o Brasil tem potencialidade de retomada do crescimento econômico e que o Brasil pode ser um campo fértil para o investimento em áreas de infraestrutura. E, portanto, talvez seja isso o que os acordos comerciais Brasil-China, sobretudo, venham a alcançar desse encontro do presidente Michel Temer na Conferência dos BRICS que está sendo realizado na China. Óbvio que o novo Banco de Desenvolvimento também pode financiar uma rodada de privatizações previstas no Brasil. O presidente Temer recentemente anunciou uma rodada de concessão e privatização e, portanto, potencialmente, o capital chinês entre nessa jogada, né, comprando ou financiando aquisições. Ok? Vamos conferir? Vamos apagar aqui para a gente dar uma olhadinha lá no nosso resumo, tirar as dúvidas, né, consolidar esse conhecimento. Então, pessoal, os números são astronômicos. Juntos, o grupo dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ocupam 26,46%, né, da faixa terrestre do planeta, reúnem 42% da população mundial e respondem por 22% do PIB do próprio planeta. Mas na medida em que crescem a importância, as suas diferenças acabam se tornando mais pronunciadas, desde que o termo foi criado há 16 anos pelo Jim O'Neill, economista britânico da Goldman Sachs. Apagando aqui. Naquela ocasião, o britânico Jim O'Neill, então diretor de pesquisa econômica do banco de investimento Goldman Sachs, cunhou a sigla ao assinalar a importância cada vez maior desses países, sobretudo da China, para o crescimento da economia mundial. Mas hoje, no campo econômico, os BRICS têm tido um desempenho muito diferente entre si. A Índia é a única que continua a crescer, sobretudo a uma taxa astronômica. A China ainda mantém uma taxa de crescimento bem maior do que a média mundial, mas menos vigorosa do que no passado. Já o Brasil e a Rússia se revelaram as grandes decepções desse grupo político. Já no campo político, disputa territorial entre a China e a Índia elevaram as tensões entre ambos os países e, portanto, a chance de uma convergência de política internacional e de política de defesa militar é muito pequena entre o grupo.
O que ocorre é que alguns analistas dizem que hoje o grupo dos BRICS vive um novo momento, chamado de BRICS 2.0. E aqui a aposta é a construção institucional nas relações internacionais dos próximos 25 anos. Tal enfoque mede o impacto da articulação do grupo em organizações multilaterais, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial do Comércio, existentes no surgimento de novos instrumentos plurilaterais e, portanto, em novas alianças e polos de poder. Os especialistas citam como exemplo do estreitamento da relação entre esses países, não só o estabelecimento de um fundo de 100 bilhões de dólares à disposição de qualquer membro do grupo no caso de crise de liquidez, como também a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco dos BRICS, voltado para o financiamento de projetos em países em desenvolvimento. O principal desafio dos BRICS é reduzir as barreiras econômicas e fortalecer a posição no sistema econômico mundial. Outro elemento importante é aumentar o comércio num contexto global de protecionismo e avançar em projetos voltados ao financiamento do desenvolvimento. Nesse sentido, os BRICS ainda apresentam, no entanto, pouca coesão em temas mais nevrálgicos no cenário internacional. Portanto, a chance de uma coalizão militar e política internacional é muito pequena. A verdade é que os BRICS só progredirão como aliança em áreas de financiamento ao desenvolvimento, onde seus interesses são claramente coincidentes. E aqui eu coloquei países membros do grupo compartilham indicadores positivos e crescimento fora do comum na indústria e na produção de commodities, né? Então aqui Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia, e aqui botei um quadrinho, que depois você pode olhar com mais calma, num PIB de 15 trilhões de dólares, que é maior do que 14% do PIB mundial. E finalmente, o comércio entre os países membros. Observe que o maior comércio acontece exatamente entre o Brasil e a China. Esse comércio é da ordem de 46 bilhões do Brasil para a China e de 37 bilhões da China para o Brasil. A segunda maior relação comercial acontece entre o Brasil e a Índia e depois entre o Brasil e a Rússia. Então o Brasil é um grande player, né, dentro desse mercado dos BRICS. E tomara que ele aproveite a força do grupo para retomar as trilhas do crescimento econômico nos próximos anos. Ok? Pessoal, encerramos essa aula por aqui. Abraço grande para você. A gente se encontra na próxima aula aqui no LAC Concursos. Até lá!